os irmãos, né? Um pouco cansada, mas alegre, né, de estar aqui na presença do Senhor, né? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Ele é que nos fortalece. E antes de trazer a palavra, né, como eu sempre gosto de louvar, né, um hino, né? E esse hino é uma oração, né? Quando eu escutei esse hino semanas atrás, tem falado no meu coração, e é uma oração, né? E eu peço aos irmãos que louvem junto comigo, tá certo? Diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, diga para o Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias, né? Um dos salmos muito belos, né, que tem na palavra do Senhor, o Salmo 139, né? Um salmo que Davi escreveu ao mestre de canto. Salmo 139. Cento e 139. Né? Aqueles que puderem ficar de pé, né, em reverência à palavra do Senhor. Os que não puderem, podem ficar à vontade, viu? Estiverem cansados, Deus sabe, né, de tudo. O primeiro diz assim, o versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior,
tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são os inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar, né? Oremos. Maravilhoso, eterno, justo Deus, te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa de oração, ó Deus. Perdoa minhas falhas, minhas imperfeições, Senhor, que eu venha diminuir e que o Senhor apareça, ó Pai. Deus, desde já eu quero te dizer que eu não sei de nada, mas o Senhor sabe tudo, ó Pai. O Senhor é o dono da sabedoria, ó Pai, me capacita, nos reveste, ó Pai, e dá-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Esse salmo aqui é muito lindo, né? Todos são, mas esse aqui é um dos salmos, né, que fala sobre Davi, né? Quando Davi viu a onisciência, a onipotência de Deus e a onipresença, né? O Deus que ele servia, né? Quando aqui, no versículo 20, né? Ele fala, no 19 ao 21, ele fala, né, dos inimigos, né? Que ele estava sendo perseguido, né? Ele estava sendo caluniado, mas quando ele viu aqui o Deus onisciente, né? Do 1 ao 6, fala do Deus onisciente, que o Senhor, quando ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que Deus conhecia como Deus nos conhece, né? Nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E do 1 ao 6, esse salmo fala sobre os atributos de Deus, né? Fala sobre a onisciência de Deus. Quando Davi diz que o Senhor, ele sonda, ele conhece, ele sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. E o que é sondar, né? Sondar é examinar. Eu até anotei aqui na folha. Sondar significa examinar, esquadrinhar, procurar, né? Então, o Senhor procurar conhecer a fundo, né? Quando esses trabalhadores que trabalham com pedras preciosas, né? Eles sondam, eles procuram a fundo. Então, o Senhor, ele nos sonda, ele nos examina, né? Porque ele nos conhece.
E aqui no versículo do 1 ao 6 fala sobre a onisciência de Deus, né? E Deus conhecia muito bem Davi, como Deus nos conhece, né? Desde o ventre da nossa mãe. E do 7 ao 12, fala sobre a onipresença de Deus. Que fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, nós nunca vamos estar só, né? Porque o Senhor vai sempre estar presente em nossas vidas, né? Como esteve com Davi, né? Apesar das falhas que Davi cometeu, mas Davi tinha um coração quebrantado, né? Tinha um coração segundo o coração de Deus, né? E Deus nunca deixou só, Deus nunca o desamparou. Lá em Isaías 49, o 15 e o 16, versículo 15 e 16 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta, né, que faz. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. 16 diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, ainda que alguém venha esquecer de nós, né? Porque nós somos seres humanos, né? Podemos esquecer, né? Mas o Senhor, Ele não esquece de nós, né? Ele não nos desampara, né? Ele está presente, né? O Deus que está presente aqui, está presente na China, está presente no Afeganistão, mesmo que esteja passando aquela guerra toda ali, naquela violência, mas Deus está presente, né? Deus está vendo tudo, né? Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, né? Então Ele está vendo tudo e nada foge do controle do Senhor, de Deus. E do 13 a 17, a gente vê a onipotência de Deus, que fala aqui: preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, os pensamentos de Deus não são preciosos, né? Porque o Senhor, Ele tem para nós, lá em Jeremias 29:11, diz que eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, né? Tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que desejais. Então, o Senhor tem pensamentos preciosos, como tinha, né? Para com Davi, Ele tem pensamentos bons, né? Para nós, para a nossa família, para até aquele parente que a gente pensa que ele não quer aceitar Jesus, mas o Senhor, Ele sonda, né, o coração. Muitas vezes a gente faz convite para a igreja, dá uma palavra, ora, né, e às vezes vem esse pensamento, né, oxe, ele não quer nada, não quer Jesus, mas sempre fica alguma coisa, né, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Sempre fica alguma coisa ali plantadinha, né? E o Senhor, Ele é que sonda o coração do ser humano, não é a gente que sonda. A gente às vezes até tenta sondar, mas a gente erra porque nosso coração é enganoso, né? A gente é falho. Mas o Senhor, Ele sonda o coração, né? Ele sabe a estrutura, né, de cada um. E quando Ele diz aqui, né, que Ele teceu, né,
O 15 diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles indeterminado, quando nenhum deles ainda havia, né? Então foi o Senhor quem nos formou, né? Quando aqui fala também que, pois tu formaste o meu interior, o 13, tu me teceste no seio de minha mãe, né? Então, tecer é o quê? Tecer é entrelaçar, né? Então, o Senhor, Ele nos formou, né? Ele sabe onde cada órgão que Ele colocou, né? Ele sabe de tudo, né? Ele nos conhece mais do que ninguém, Ele nos conhece. Ele nos conhece até mesmo mais do que nós mesmos, Ele nos conhece, né? Então, o Senhor, Ele é o Deus soberano, né? É o Deus que Ele nos formou, né? Para nós nascermos, nós não, tem gente que diz assim, eu não planejei, mas não foi a gente que planejou. Quem planejou foi o Senhor, né? Para a gente estar aqui, a gente não nasceu porque, eu nasci porque minha mãe me planejou me ter. Não, foi planejado por Deus. Né? Deus nos criou, nos formou com um propósito para servir a Ele. E aqui fala, né, que você nasceu porque Deus quis que você nascesse de maneira planejada e proposital. A gente vai ver aqui em Efésios 2, capítulo 2. Peço que a irmã Márcia lê Efésios capítulo 2, versículo 10, para a gente ir. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está vendo? Fomos feituras dele, né? Preparado por suas obras, né? Então, Deus nos criou com o propósito de servir a Ele, né? O Wilson hoje está aqui não foi porque eu escolhi, né? Foi pela misericórdia de Deus que Deus me escolheu você, porque Deus nos amou primeiro, né? Eu nunca pensei que um dia eu ia ser uma serva do Senhor, né? Porque eu não nasci em berço evangélico, no lar evangélico, minha família toda católica. Mas o Senhor, Ele me amou primeiro, né? Pela misericórdia de Deus, o Senhor disse, olha, Luiz, agora é a sua vez, venha para cá, né? Tinha aquele desejo, visitava igrejas, né? Quadrangular, outras igrejas. Mas quando foi um dia eu aceitei o Senhor, né? Ele me aceitou primeiro, né? Então, eu agradeço a Deus, né? Porque não fui eu quem escolhi, né? Pela misericórdia de Deus, foi o Senhor quem me amou e quem te amou primeiro, quem nos amou primeiro, né? Então, o versículo 17 diz que Davi, ele está meditando nos pensamentos de Deus, como eu falei, né, lá em Jeremias 29, 11, que diz, né, que eu é que sei que os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Quantas vezes o inimigo não lança, né, setas, né, tenta lançar, né, na nossa mente que não tem mais jeito, outros pensamentos, mas o Senhor, Ele tem pensamentos de paz para nós, para a nossa família, né? Para nossos amigos, né? E do versículo 19 ao 22, fala aqui, né, que Davi ele estava sendo perseguido, né, pelos inimigos, que não só eram inimigos dele, mas eram inimigos também de Deus. Eram homens sanguinários, eram amalequitas, filisteus, né? Homens que lutavam não contra só Davi, mas contra o Deus, né? O Deus que Davi servia. Então, eu meditando na palavra, né? Deus sabe de tudo, Deus sabe, Deus está em todo lugar.
no momento certo, Deus irá agir, não é isso? Davi, ele foi sincero com Deus, né? Ele disse assim a Deus: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Porque Davi sabia que eles não temiam a Deus, né? Não era uma coisa só pessoal contra Davi, mas era uma coisa também contra o Deus, né? O Deus de Israel. Então Davi aqui foi sincero, e Deus se agrada quando a gente, como Márcia estava dizendo, estava falando aqui, a gente conta, né? Abre o coração, desabafa, né? Conta tudo para um amigo, mas a gente não desabafa para Deus. E o Senhor, Ele está ali, né? Para querer ouvir a gente. E nunca o Senhor vai dizer assim: olha, eu já estou cansado de ouvir o Ilza falar, de ouvir a irmã Néa falar, de ouvir Maria. Não, Deus vai estar, de ouvir a irmã Eliane. Deus vai estar atento para cada um de nós. Pode ser aquela mesma história, mas o Senhor vai estar ali, inclinando os ouvidos, né? Como diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nunca o Senhor vai dizer assim: eu não quero mais ouvir. Ele vai estar sempre atento. Agora, Ele quer que a gente abra o coração, desabafe, conte tudo, seja sincero, né? Diga que errou, que fez, porque o Senhor nunca Ele vai ser aquele Deus carrasco. Olha, quando Ele diz assim: tu me cercas por trás, né? Por trás e por diante, e sobre mim está a tua mão, né? Porque Ele está sempre pronto a nos proteger, né? A mão do Senhor quer dizer o quê? Eu até anotei aqui, que Ele está com a mão para nos proteger, para nos disciplinar, né? Para nos ajudar. Então Ele sempre vai estar pronto para nos ouvir, para nos atender, né? Agora Ele vai responder conforme a vontade dEle. E ali Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, mesmo que ele errasse, mas ele ali se aquebrantava, né? Como antigamente faziam no Antigo Testamento, né? Rasgavam suas vestes, né? Ali quer dizer o que? Humilhação. Ele se humilhava diante de Deus, né? E ali Deus, Ele se agrada de um coração quebrantado, né? Diante dEle. Então o Senhor quer isso de nós, né? Que a gente se quebrante, que a gente seja sempre verdadeiro, né? Conte tudo, não esconda nada, porque Deus, Ele sabe de tudo, né? Ele é onisciente, né? Ele é onipotente e Ele é onipresente, né? Então Ele vê tudo, né? Nada foge do controle de Deus, né? Ele sabe, Ele nos conhece, Ele conhece a minha e a sua fragilidade, né? Ele nos conhece mais do que ninguém. Então, e lá em Tiago, né? Lá em Tiago fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes alguém faz algo com a gente quer, eu tiro por mim, a gente quer revidar, mas a gente não pode, né? Tem que deixar o Senhor trabalhar, porque o Senhor, Ele trabalha, né? Trabalha de forma diferente, né? E Ele faz o melhor. E ali, né? Davi, ele abriu o coração com Deus, né? E quando chega lá no versículo 23, né? Aí vem a oração que Davi fez ao Senhor, né? Que Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Né? Quando Davi viu que Davi servia a um Deus onisciente, né? Que estava vendo tudo, a um Deus onipresente que estava presente em todos os momentos da vida dele, né? Quando ele foi perseguido pelo filho, quando ele passava pelas guerras, né? Quando ele errou, mas ele viu ali o poder de Deus, né? Ele viu Deus
que ele servia, e é o mesmo Deus que nós servimos, né? Um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus que sabe de tudo, um Deus que sabe das suas lutas, sabe da sua vida, né? Sabe do nosso deitar, sabe do nosso levantar, né? Um Deus onipresente que está em todos os momentos das nossas vidas, que a gente nunca está só, né? Mesmo que venha às vezes esse sentimento, né, que a gente está só, e até existe mesmo, né? Tem momentos que os amigos se afastam, mas o amigo fiel nunca se afasta de nós, né? Que é o amigo que está sempre perto de nós, que é Jesus, né? Ele sempre está ao nosso lado. E o Deus onipotente, né? O Deus que pode todas as coisas. A gente vê lá em Gênesis, né? Quando ainda a terra era informe, mas Deus disse o quê? Jesus disse o quê? Haja luz, né? E houve luz. E ele fez separação das trevas e da luz, né? Então é esse Deus que a gente serve, né? Um Deus que está pronto a nos ouvir, né? A nos perdoar, né? Um Deus que está pronto a mudar a nossa história, né? Quando ele diz aqui no 16, a parte B, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que Deus tremendo, né? No livro dele está escrito, né, tudo sobre nós. O dia que a gente nasceu, o dia que a gente vai morrer. Lá está escrito o dia que eu nasci, o dia que eu vou partir, né? Porque Deus, ele está no controle de tudo. Então, a oração que Davi fez, né? Davi está consciente que é falho, fraco, pedindo para que Deus examine o seu coração. Olhar para os meus sentimentos, né? Quando ele pede, né? Então, o Senhor ele vê, né, os nossos sentimentos, né? Quando a gente se entristece, quando a gente está se sentindo só, fraco. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, né? Nós podemos nos irar, mas nós não devemos pecar. E por isso que ele pediu ao Deus onisciente, onipotente e onipresente, né? Que Deus disse nele se houvesse algum caminho mau, né? E que Deus o guiasse pelo caminho eterno, né? Então, que continuemos, né, adorando esse Deus, né? Você que está afastado ou que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, né? Procure aceitá-lo, porque só Ele é o caminho, né? A verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, né? E você que já conhece, continue confiando, né, no nosso Deus, que Ele é onisciente, né? Ele vê tudo. Ele é onipotente, Ele pode, se estiver na vontade do Senhor, Ele pode fazer, né, o impossível, né, em sua vida. E o Deus onipresente, que Ele está em todos os momentos de nossas vidas, né? Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade. Amém?